Amados irmãos, irmãs, paz e bem, estamos celebrando hoje o 11º domingo do tempo comum e a igreja celebra também um dos seus grandes santos, Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua que marcou uma época na igreja, juntamente com outros santos, São Francisco de Assis, São Domingos de Gusmão, foram grandes santos que marcaram um tempo em que a igreja precisava de um testemunho mais radical e que Deus suscitou em alguns homens, em algumas pessoas, o desejo de viver de maneira mais radical o Evangelho, para que servisse de exemplo, de amparo, de apoio espiritual para muitos que estavam fraquejando na fé. Mas vamos ao texto de hoje, Marcos capítulo 4, versículos de 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente da terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto, primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, nós estamos ouvindo hoje um relato de um texto no qual Cristo usa este gênero literário que é a parábola, que permite falar com profundidade às pessoas simples, usando elementos simples do dia a dia que as pessoas compreendem. Porque muitos tinham o coração fechado e se negavam a ouvir a palavra. E claro que os textos de hoje, nos quais Jesus usa uma linguagem bastante agrária, são textos que nos vão falar sobre a acolhida do nosso coração à palavra. No primeiro texto, sobretudo, se fala sobre isso, da dinâmica do crescimento do reino de Deus, que independe do nosso esforço, não é só o nosso esforço, né, que produz o crescimento das coisas. Jesus faz questão de dizer isso, que o reino de Deus cresce como uma semente. O homem vai dormir e acorda noite e dia, a semente germina, cresce, e o homem não sabe como isso acontece. Deus espera de nós somente a acolhida à sua palavra. E quando se fala em semear, é claro, deve-se ter presente o semeador, que é o próprio Deus, deve-se ter presente a semente, que é a palavra, que é sempre boa, e a qualidade do terreno. E quando se trata de terreno, normalmente, dizia Wagner Pontico, antes de semear em qualquer terreno, precisa primeiro limpar o terreno. Então, às vezes, a pessoa tem até boa vontade de acolher a palavra, mas ela precisa passar por experiências profundas de cura, experiências profundas de amor a Deus. E à medida que isso vai acontecendo, ela vai criando um espaço favorável no coração para acolher a palavra. Então, Evagrio Pontico falava de retirar tudo aquilo que impede o terreno de acolher a semente. Depois, hoje se fala muito em curar o terreno de toda acidez. Acidez significa dureza de coração, mas significa também aquela dificuldade que muitos têm, que nós podemos ter de acolher a palavra, de botar desculpas para não acolher, né? Sentimentos ácidos com relação à semente que é a palavra, com relação ao próprio Deus. Depois esse terreno precisa ser rasgado.
esse ser rasgado é justamente o momento em que a terra é arada para receber a semente. E depois precisa ser adubado para que ele possa potencializar-se e, por fim, regado com o orvalho do Espírito Santo. Vamos comentar as duas parábolas brevemente. Na primeira parábola, nós escutamos a história de uma semente que é lançada no coração do homem e que tem a sua dinâmica própria, possui a sua força própria para desenvolver-se. Há uma lógica interna nesta semente, há um processo que não entendemos muitas vezes e que não depende tanto de nós, depende da nossa acolhida, tá certo? E na acolhida, Jesus é muito claro na parábola do semeador, existem vários níveis, seja de acolhida, seja de recusa da palavra de Deus. Dentro dessa introdução, gostaria de dizer uma frase, ou citar uma frase do Papa São João Paulo II, que dizia que Deus fala aos homens em parábolas. O mundo é uma grande parábola por meio do qual Deus nos fala. Por meio da qual Deus nos fala. Pois bem, então, sobre esta semente que cresce misteriosamente, gostaria de dizer três coisas. Primeiro, que a maldade humana não é capaz de parar o crescimento desta semente. Então, o reino de Deus, ele vai acontecendo. Como dizia Teilhard de Chardin, há um ritmo em que o mundo caminha não para o acaso, mas caminha para Deus, né? Deus nos criou para Ele, né? E, como diz Santo Agostinho, né? Tu nos criaste para Ti, né? E o nosso coração experimenta inquietude enquanto não repousar em Ti. Então o mundo caminha com um itinerário próprio, o itinerário ou uma força que há, a força da graça de Deus que impulsiona o mundo a caminhar para Deus. Como diz o apóstolo Paulo, em Deus nós existimos, nos movemos, nós somos, né? E para Deus nós caminhamos. Pois bem, a segunda coisa é que o crescimento desta semente não depende tanto do nosso empenho, depende somente da nossa acolhida. É uma parábola bastante otimista, e fala ao mesmo tempo da paciência que Deus tem para com todos nós. O texto fala de uma maturidade que se espera e de um tempo de festa, quando chegar a maturidade, que for tempo de colheita. E aqui, é claro, se pode abrir um parênteses para dizer o seguinte, que Deus espera também muito da nossa maturidade e os outros que convivem conosco esperam colher da nossa maturidade. Um pai de família maduro, toda a família colhe da sua maturidade. Uma mãe de família amadurecida na fé, amadurecida afetivamente, todos os filhos colhem da sua maturidade. Então a nossa maturidade não serve somente a nós, mas a nossa maturidade é sobretudo experimentada pelos outros que caminham conosco. Então essa semente, ela amadurece. E quando amadurece, diz o texto, acontece a colheita e acontece festa. A festa da maturidade. Uma pessoa madura no ambiente de trabalho, uma pessoa madura em família, uma pessoa madura na vida de comunidade, é muito belo. É alguém que não vive procurando mesquinharias, coisas pequenas, mas vive em conformidade com a graça de Deus. Pois bem, agora, terminada essa palavra sobre a primeira parábola, que é a parábola da semente que cresce conforme a graça de Deus e conforme uma lógica interna, lembremos que Deus, ou aliás, as nossas obras, as obras que nós fazemos, nós precisamos colocá-las sempre em questão e nos perguntar, nesta obra, há um DNA de Deus aqui? Há uma presença de Deus aqui? Qual o DNA desta obra que nós estamos realizando? Há uma semente de eternidade nela? Se houver, ela vai germinar, ela vai crescer.
muitas vezes nós nos apegamos às nossas ideias e queremos fazer as coisas em conformidade com a nossa lógica, mas a lógica de Deus nem sempre é a nossa. O profeta diz que, assim como a terra está distante do céu, a nossa lógica muitas vezes caminha distante da lógica de Deus. Pois bem, na segunda parábola, Jesus fala de uma semente de mostarda que é pequena. As coisas de Deus partem de acontecimentos pequenos, de coisas pequenas, e depois se transfiguram. Assim, um palácio, uma casa que será grande um dia, começa por um alicerce pequeno, começa por uma pedra fundamental. Eu escutava muito um provérbio que se dizia em Roma: Roma não foi feita em um dia, né? Então, não pense que na vida ou a vida a gente constrói dentro de um dia. As coisas se constroem lentamente, precisa ter perseverança, né? Então, essa semente de mostarda é pequena, ela vai crescer e ela vai tornar-se grande e vai tornar-se capaz de abrigar os pássaros do céu, e que representam todas as criaturas, todos os homens de boa vontade, mas representam também os pássaros no templo, né? Diante das oferendas que eram feitas no templo, os pássaros eram os mais simples, né? Então representam também as pessoas mais necessitadas do amor de Deus, que devem encontrar acolhida, espaço, acolhida, aconchego nesta árvore que tornou-se grande. Amados irmãos e irmãs, possamos pensar sobre isso hoje, sobre essas duas parábolas, sobre o reino de Deus que cresce misteriosamente, façamos o nosso papel, que é acolher, e sobre o reino de Deus que se manifesta a partir de pequenas coisas, a partir de coisas que parecem frágeis, mas vão aos poucos tomando notoriedade. Que o Senhor nos dê a graça de um belo domingo e que o exemplo de Santo Antônio, a intercessão de Santo Antônio, nos ajude a viver bem o dia de hoje. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo domingo, paz e bem.